Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Que bom que você está aí com a gente para mais uma vez continuar aqui aprendendo conosco da palavra do nosso Deus. E claro, como eu anuncio todos os dias, se você é novo, nova por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho para você que está aí do outro lado da telinha receber as notificações dos novos vídeos. Vamos avançar, estamos no último capítulo de Provérbios e os versículos de hoje, conforme Provérbios, capítulo 31, versos 4 e 5, nos dizem assim: Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Vou ler mais uma vez. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Olha só, um versículo bastante interessante que entra em um dos assuntos mais cabeludos para a igreja cristã brasileira hoje. E essa questão polêmica, é um formigueiro colocar a mão nesse assunto, mas precisamos. A pergunta é, o cristão pode ou não pode beber cerveja? O cristão pode ou não pode tomar bebida alcoólica? Nós vamos voltar ao contexto do versículo depois. Primeiro eu quero responder a esta pergunta, porque ela é a mais fundamental. Afinal de contas, nós podemos beber cerveja ou outras bebidas alcoólicas ou não? De um lado, nós temos na igreja evangélica brasileira um legalismo. O legalismo que diz não pode. O legalismo que proíbe enfaticamente, que considera o beber a bebida alcoólica algo mundano, algo que dá um mau testemunho, algo que Deus não aprova. Então, de um lado, nós temos o legalismo. De outro lado, nós temos aquilo que chamamos de liberalismo, que é o pode tudo. Pode beber à vontade, né? Pode, inclusive, passar mal de tanto beber. Enfim, no outro dia se recupera. Então, nós temos essa tensão, nós temos esses dois lados. De um lado, aos que dizem não pode. E de outro lado, aos que dizem você pode tudo. Bom, antes de tudo, nós não devemos ouvir estas vozes. Que voz nós devemos ouvir? A voz da Bíblia. A voz da Bíblia. E sim, a Bíblia fala muito sobre bebida alcoólica. Você sabia que a palavra vinho aparece 260 vezes em toda a Bíblia? Olha só, 260 vezes, ou seja, é um tema que está por toda a Bíblia. Inclusive, com o tempo, seria interessante olhar cada uma das aparições da palavra vinho na Bíblia e fazer um estudo só desse assunto. Com o tempo, quem sabe um dia a gente faça. Portanto, esse sim é um assunto que aparece na Bíblia. E olha uma coisa interessante, um versículo que nem sempre é lembrado nas discussões. Em Juízes 9:13, nós encontramos que o vinho agrada a Deus e aos homens. Olha só, Deus também se agrada do vinho. Você já conseguiu pensar sobre isso? Uma coisa interessante, não é? Deus se agrada do vinho. E lá em Neemias 13, versículos 5 e 12, inclusive é entregue o dízimo do vinho ao celeiro. Ou seja, o vinho que ali é entregue a Deus. Isso já nos dá muita base para muitas reflexões. E já indo para o Novo Testamento, lá em João 2, capítulo 2, versículos 1 a 10, nós encontramos o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. E sim, já era bebida alcoólica. Sim, há quem vai dizer, não, naquele tempo ainda não tinha. Sim, já tinha bebida alcoólica. Muito antes, inclusive, já tinha o vinho, que Jesus transformou a água em vinho. É alcoólico, de fato. E com certeza, ali naquela festa das bodas de Caná da Galileia, o próprio Senhor Jesus também bebeu do vinho. O próprio Senhor Jesus também bebeu da bebida alcoólica. Senão ele não teria nem transformado a água em vinho. Agora, gente querida,
essa é uma questão. Agora vamos caminhar para o seguinte. Nós já vimos que diante da Bíblia, e aqui, né, os legalistas não vão gostar de ouvir o que o pastor William vai falar, né, nós vemos de fato, de acordo com a Bíblia, que não é pecado beber a bebida alcoólica. Isso está claro em muitas passagens. Inclusive, eu consigo facilmente imaginar Jesus bebendo vinho. Você consegue imaginar também? Você consegue imaginar Jesus bebendo vinho? Eu consigo. Agora deixa eu mudar a pergunta. Você consegue imaginar Jesus embriagado? Até fiquei aqui em silêncio para você pensar, né? Você consegue imaginar Jesus embriagado, fazendo farra? Você consegue imaginar Jesus enchendo a cara, passando mal de tanto que bebeu? Isso eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar Jesus bebendo vinho. Consigo imaginar Jesus bebendo a bebida alcoólica, mas eu não consigo imaginar Jesus fazendo farra, Jesus completamente embriagado, fora de si pelo efeito da bebida. E essa pergunta ela é importante porque ela nos leva no caminho da solução do problema. Podemos ou não podemos, no fim das contas, então, beber a bebida alcoólica? Olha só, a questão é a seguinte, tudo tem limite. Se você come demais, você pode passar mal. Até se você beber água demais, você pode passar mal. Tudo tem limite. E nós temos lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo que nos diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas atenção, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, Paulo não está dizendo não bebam vinho. Paulo não está dizendo não consumam vinho. Não vos embriagueis com vinho. Ou seja, sim, dá de imaginar Jesus, inclusive bebendo vinho, bebida alcoólica, mas não conseguimos imaginar Jesus embriagado, porque o embriagar-se, aí sim é pecado. O embriagar-se é sim passar do limite. O embriagar-se, isso sim faz mal, e Deus não quer que nós passemos mal. Deus não quer que nós fiquemos caídos por aí por causa da bebida alcoólica. Deus não quer que nós bebamos e causemos um acidente de trânsito por causa da bebida alcoólica. Ou seja, beber não é pecado. Consumir a bebida alcoólica não é pecado. Embriagar-se sim. Ou seja, cada um precisa ter consciência do seu limite para, através da consciência do seu limite, dar bom testemunho. Portanto, é isso. Se você gosta de uma cerveja, de um vinho, ok. O consumo das bebidas é legítimo, como a gente precisa comer, beber outros líquidos, enfim. Agora, quando aquilo passa do limite, quando já é a embriaguez, que você sai fora de si, começa a fazer farra, começa a fazer bagunça, há pessoas que quando consomem a bebida alcoólica se tornam extremamente violentas, isso certamente não agrada a Deus. E ali é preciso haver arrependimento, mudança de vida e, se possível, a busca até de tratamento, de ajuda, porque de fato, muitas vezes as pessoas não conseguem se ajudar, não conseguem sair desse vício. Precisam ir em alguma instituição, algum lugar que vá as acolher e dar ali as orientações certas para que possa se libertar e ter uma vida saudável de novo. E tem muitas instituições que fazem isso, fazem esse trabalho. Então, gente querida, a reflexão de hoje é essa. E claro, também sempre temos que lembrar de dar bom testemunho para aquelas pessoas que já se libertaram do vício, pessoas que talvez tiveram muitos problemas na sua família por causa do vício, foram libertadas da embriaguez, não consomem mais bebida alcoólica. Então você também não deve cuidar, você deve cuidar para não levar essa pessoa também à tentação dela ter uma recaída e voltar todo o problema. E antes da gente terminar, eu quero recomendar esse livro que eu já li faz muito tempo, tá? Igreja na Berlinda, e o subtítulo diz assim: Reflexões sobre o cristianismo brasileiro por um filho adotivo. É um estrangeiro evangélico que veio morar no Brasil, que é o Marcus Trope, e ele faz uma avaliação nesse livro, é bem pequenininho, você pode ver aqui. Recomendo, procura lá nos sites Igreja na Berlinda, tá, gente querida? Deixa o teu comentário aqui embaixo sobre esse assunto polêmico, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe ali no botão compartilhar com mais pessoas e fique na paz
de Jesus. Amém.